Language and Culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro. Nós estamos começando mais um episódio do Language and Culture, e o nosso podcast que fala sobre a cultura dos países falantes de língua inglesa, entrevistando sempre pessoas que lidam com o inglês no dia a dia e temas também de interesse dessa área, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o 4 de julho, o feriado dos Estados Unidos que comemora a independência, né, das 13 colônias. E hoje nós temos como convidada aqui a Larissa Rezende, historiadora, que já participou com a gente do episódio Star Wars. Bem-vinda, Larissa! Muito obrigada, Carlos. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui de novo. Fico muito feliz com o convite. Muito obrigada desde já. E hoje nós estamos aqui começando, aparecendo em vídeo para todo mundo ver. Então, é um novo marco aqui do podcast. Agora, realmente, para mim, é o começo oficial do podcast, que a gente agora vai ter várias coisas interessantes para falar. E eu queria aproveitar e falar que a Isabel Trindade, também conhecida como a minha esposa, está aqui hoje com a gente, porque ela faz aniversário em 4 de julho. Ela é nascida em 4 de julho, fã da história dos Estados Unidos, de tudo relacionado aos Estados Unidos. E bem-vinda, Isabel. Obrigada. Quero agradecer o convite. Estou muito feliz. Primeiro que eu tenho um orgulho danado de ter nascido em 4 de julho. E adoro falar isso para todo mundo. Então, estou muito feliz de estar nessa gravação. E, bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre a história, né, como é que foi a independência dos Estados Unidos, e, assim, a gente vai dar só alguns tópicos. É claro que, para quem quiser pesquisar mais, pode correr atrás, a gente vai dar uma geral, né, e aí, até para isso, a gente vai contar com a ajuda da Larissa, que é historiadora. E, enfim, para fazer uma pequena introdução, a colonização dos Estados Unidos ela foi uma colonização mais de ocupação, né, diferente do Brasil e da América do Sul, que foi uma colonização mais de exploração, né. Então, teve toda a questão da influência do iluminismo na Europa, né, de levar os ideais do iluminismo para uma nova terra, para um novo mundo, né, e acabou que as 13 colônias que formavam, né, antigamente, que viria a ser os Estados Unidos, elas já estavam um pouco cansadas das exigências do coroa da Inglaterra, né, em questão de tributos e uma fiscalização maior que eles começaram a fazer. E como o povo que foi para a América tinha muito essa questão dos valores liberais, de vencer a própria vida, né, de batalhar por uns ideais. Então, realmente teve toda uma colonização mais positiva, digamos assim. Apesar de ter tido escravidão, né, no sul dos Estados Unidos, foi uma colonização que teve esses ideais, né? Então, Larissa, o que você pode falar melhor para a gente sobre isso? Eu posso começar exatamente dessa parte da colonização, né, que é sempre bom a gente entender essa diferença da colonização da América do Norte para a colonização da América Latina de uma forma geral, né. Portugal e Espanha foram os primeiros países a chegar aqui no Brasil, na América, e eles já chegaram visando, né, as áreas na qual vão ter ouro, para começar, porque era o principal objetivo encontrar ouro nas novas terras, e um clima propício, um clima tropical propício o suficiente para a agricultura de produtos que trariam lucro no mercado europeu, né? Coisa que a gente não vai ter tanto assim na América do Norte, né? O clima é mais frio, é muito mais parecido com o clima europeu, enfim. Aí, quando a Inglaterra chega aqui, né, que obviamente ela vai se apossar das terras americanas, né, que não seriam americanas ainda, né, ela vai se apossar através do uso possidetes. Por quê? Porque a América já tinha sido dividida através do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Obviamente, Inglaterra e França ficaram de fora, não aceitaram, né, de boa o tratado e começaram a explorar essas regiões ou através da pirataria ou fazendo a declaração do uso possidetes, que é a ideia de você possuir a terra, de que a pessoa que vai possuir a terra é aquela pessoa que vai de fato utilizar. Como a Espanha tinha concentrado a sua colonização da região do México para baixo, ela não fazia tanto uso assim da América do Norte. Inglaterra e França se aproveitaram, né? E além do mercado, existiam muito mais cidades no norte do que no sul da colônia. Não, eu só ia fazer acrescentar que isso foi muito característico daquela região ali de New Orleans, né? Tennessee, Mississippi, que foi aquela região que realmente tinha uma população negra muito grande, né? Por conta dos escravos, e tinha essa influência também das plantations em New Orleans, né? Exatamente, e é algo que a gente pode ver até hoje, né, na sociedade americana. A gente vê o Sul como uma sociedade mais tradicional, uma sociedade mais preconceituosa, né?
menos moderno, assim, por assim dizer, né? Não tão aberta às novidades, às novas formas de pensar, né? Ainda é muito mais conservadora. Então, feita essa divisão, a Inglaterra ela foca muito mais na exploração das colônias do Sul, deixando o Norte um pouco mais livre, né? Ela não supervisionava tanto essas colônias quanto Portugal e Espanha. Por conta disso, as colônias do Norte conseguem se desenvolver, conseguem ter um crescimento econômico, conseguem ter uma certa autonomia diante da Inglaterra. O que a Inglaterra cobrava das colônias nessa época era que elas pagassem os seus impostos e reconhecessem que elas são colônias da Inglaterra. Enquanto fizessem isso, elas não iriam se meter. Só que esse bom relacionamento, né, por assim dizer, não iria durar para sempre. Né? A Inglaterra ela vai passar, ao longo do século XVIII, ela vai passar por uma série de conflitos. A principal vai ser a Guerra dos 7 Anos, né, que vai ser um conflito com a França, exatamente com o objetivo, né, de conquistar novas terras no continente americano. A Inglaterra vai ganhar, mas, em compensação, ela vai ficar com seus cofres completamente vazios, né, e precisa tomar uma atitude para enriquecer novamente. É aí que vai começar todo o conflito aí de independência. Porque aí ela se aproveitou de que ela precisava ter, né, mais lucro e ter mais poder e voltar a assumir o papel mais preponderante e jogou tudo isso em cima das 13 colônias, né? E foi isso que irritou tanto as 13 colônias, porque elas tinham uma certa autonomia e, de repente, começaram a ser limitadas por tributos e fiscalizações, até a criação de um exército da coroa, né, que começou a irritar muito o pessoal que já tinha uma certa autonomia lá nos Estados Unidos, que viria a ser os Estados Unidos. Exatamente, né? Eu acho que a gota d'água de tudo isso foram quando a Inglaterra fez as leis proibitivas, né? Vai ser uma série de leis limitando certas liberdades das 13 colônias e principalmente aumentando muito os impostos, né? A lei do açúcar é uma dessas, a lei do selo, né? Na qual todo documento das 13 colônias deveria ter um selo inglês e para isso, obviamente, eles teriam que pagar esse selo, né? Mas eu acho que o estopim disso foi exatamente a lei do chá, né? Na qual gerou uma revolta muito grande que todo chá da América deveria ser obrigatoriamente comercializado pela Companhia das Índias Ocidentais, né? Que pertencia, obviamente, à Inglaterra. Então, por conta disso, muitos colonos se disfarçaram de índios, invadiram o porto de Boston e jogaram um carregamento de chá no mar, que é a conhecida, né, a famosa festa do chá de Boston, que é um dos eventos mais marcantes, né, que de fato vai iniciar toda essa briga, essas tensões dentro da colônia. O chamado Boston Tea Party, né, que foi justamente essa ação que teve, e acabou que tudo isso culminou em 1774, no Congresso da Filadélfia, né, que foi quando justamente eles decidiram até criar um exército colonial, né. Hoje eu estou com a camisa do Hard Rock Café da Filadélfia, até em homenagem a esse momento, e aí começou a ter confrontos armados, e um segundo congresso, que foi realmente quando eles decidiram lutar pela independência, né. Exatamente. No primeiro congresso, eles ainda tentaram, apesar de já ter a construção, né, do exército, eles tentaram algo mais pacífico, né, eles escreveram uma carta ao rei da Inglaterra, dizendo que reconheciam o domínio da Inglaterra sobre as 13 colônias, mas que reivindicavam, protestavam contra essas novas medidas. Obviamente, o rei da Inglaterra não gostou nem um pouco disso, né, e aí, ainda mais após a festa do chá de Boston, né, fez as famosas leis intoleráveis. E a partir daí é que a gente vai ter o conflito armado de fato, né? Em 1776, 2 anos depois do primeiro congresso, vai ser feito o segundo congresso, né? Que é no famoso 4 de julho, na qual vai ser criada a Declaração de Independência e assinada, né, pelos chamados pais fundadores. Apesar de ter sido criada aí, e realmente tem um simbolismo muito grande, né? O conflito ele vai durar, né? A guerra com a Inglaterra vai durar até 1783 e somente nesse período a Inglaterra vai de fato reconhecer a independência americana. Perfeito, que foi em 1787 que eles criaram a primeira Constituição, que é a famosa Constituição dos Estados Unidos, né? Já com os ideais iluministas, igualdade jurídica, a questão do presidencialismo, do Estado laico e também, ao mesmo tempo, o federalismo, que foi que as regiões, como eram muito heterogêneas, né? As 13 colônias, as regiões eram muito heterogêneas, cada unidade teria uma autonomia política para tentar criar uma unidade nacional. Isso é uma coisa que até hoje em dia é meio maluca, né? Porque cada estado tem a sua lei,
Pois é, e era isso que eu ia falar, né? Que já era heterogênea nessa época e viria a ser muito mais, né? Porque aí o país iria atravessar o continente, né? Iria do Atlântico até o Pacífico, traria muito mais variedade cultural aí, uma variedade de pensamento, né? Que acaba sendo uma Constituição que cabe, funciona dentro do país, dentro da organização dele. É um pouco estranho, é um pouco confuso talvez para a gente que é de fora, né? Principalmente quando a gente tenta acompanhar as eleições, que são eleições indiretas, né? A gente pensa, pô, o voto, delegado, o que é isso, enfim. Mas o importante é que foi uma Constituição extremamente significativa, foi um dos primeiros movimentos inspirados pelo Iluminismo, né? Inspirou a nossa independência, né? Inspirou a nossa Constituição republicana, e é uma Constituição que até hoje, né? Depois de mais de 200 anos, ela teve somente 27 emendas, enquanto nós já passamos por 8 constituições diferentes aqui no Brasil, né? Realmente são histórias bem diferentes entre as Américas, né? E a gente vê claramente o desenvolvimento diferente que elas tiveram também, né? Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, mas a gente vê que são bem diferentes. E a gente, enfim, agora pulando rapidinho para o nosso momento atual, a gente teve 2020, que foi, né, o ano para o mundo inteiro, uma loucura de pandemia. No 4 de julho do ano passado, era o presidente Trump, ele fez um evento na Casa Branca, já estava naquela questão de tentar emplacar o outro mandato, e, enfim, os Estados Unidos estava passando por uma situação bem difícil, né, e isso foi muito mal visto, esse evento na Casa Branca, reunindo um monte de pessoas em julho, né? No auge, né? No auge, e aí exatamente, muitos americanos estavam ficando em casa, mas outros nem tanto, então é uma situação bem parecida com o que a gente está vendo aqui. E esse ano, na verdade, o presidente Biden ele tinha colocado uma meta de chegar em 4 de julho com 70% da população vacinada. Ele não vai conseguir. Ele acelerou, né? Eu achei até que ele acelerou a vacinação para tentar realmente chegar, mas acho que ainda não foi, né? Teve acordos com o Uber e com o Lyft para levar as pessoas de graça para os locais de vacinação. Lá eles também têm uma campanha muito forte, principalmente entre os jovens de 18 a 26 anos, que não estão indo tanto quanto outras faixas da população. Foi essa faixa que não deixou ele chegar na meta que ele colocou. Exatamente. São jovens, grande maioria não está se vacinando. E, ao mesmo tempo, ele mudou essa meta para 300 milhões de aplicações nos 150 primeiros dias do governo dele, né? Que essa é mais factível, porque ele viu que era. E o prefeito de Nova York, uma das cidades símbolos, né, de toda essa recuperação, ele falou que só foi possível também, que vai ter a festa de 4 de julho, porque as pessoas realmente se vacinaram, né? Então, a importância da vacinação está muito presente nessa questão, né? E, ao mesmo tempo, certeza. o 4 de julho vai ser um pouquinho prejudicado pela questão, por exemplo, em Miami Beach, que eles não vão fazer mais a festa por conta daquela tragédia que teve, o prédio que caiu, né, que lembrou muito a gente aqui no Rio de Janeiro, a tragédia do Palace 2, né, no final da década de 90. Foi uma coisa horrível, realmente. Mas Nova York está bem preparada e vai ter uma festa, né? O que você viu sobre isso? Nova York vai ter fogos. Não seria Nova York se não tivesse fogos, né, gente? Sim, eles já fizeram, inclusive, um ensaio com uma apresentação do Coldplay de graça na praça. E já está... Porque Nova York ela está comemorando o fato de que, para ela, eles já estão muito avançados na vacinação e aí é como se fosse uma libertação. Nova York está em festa. Então, já está se preparando mesmo para a festa do 4 de julho, para os fogos, shows em praça pública e vida que segue. A Disney já voltou em 1º de julho também a fazer a sua festa de fogos de encerramento, né? Então, lá a vida realmente está voltando ao normal. Em Orlando já Nova York as pessoas foi não a usam vitrine, máscara, né? Isso é um alívio. Nova York é a vitrine, né, da vacinação, é o primeiro local que está praticamente livre. É uma comemoração, merece ser comemorada, né? É um acontecimento. Exatamente. Acho que vai ser tão intenso, né? Esse 4 de julho talvez em Nova York seja tão intenso quanto o Ano Novo, né? O histórico Ano Novo de Nova York, que seria, assim. Acredito que vai ser assim. Porque Nova York acaba que, como você falou, né?
por ser uma capital muito cosmopolita e ela meio que representa essa pluralidade e diversidade dos Estados Unidos, né? Então, é muito legal que ela tenha capitaneado isso, né? Essa recuperação, digamos assim, né? E eles gostam de quando eles passam por alguma coisa muito difícil e eles conseguem se reerguer, eles gostam de mostrar e de comemorar para o mundo. Eu posso falar do meu? Pois é, a Isabel teve uma experiência por ela ser nascida em 4 de julho, ela passou um aniversário em Nova York. Então, como é que foi essa experiência? Quando foi? Foi em julho de 2002, pós 11 de setembro, né? Menos de um ano depois do 11 de setembro, em Nova York se reerguendo também daquela tragédia horrível. Foi uma experiência muito legal, porque eles estavam muito felizes, era o primeiro 4 de julho depois de tudo aquilo, eles estavam muito felizes em receber, eu me senti super acolhida, todo lugar que eu ia e as pessoas sabiam que eu estava turistando, me recebiam super bem. Estava no auge aquele negócio do eu amo Nova York, I love New York, que é aquele símbolo do coração. E no dia mesmo do evento, eles misturavam uma alegria também com um sentimento de medo. Então, muita segurança, um excesso de segurança absurdo na rua. Eu passei por 4 barragens de policial olhando a minha mochila para poder chegar na margem do rio, onde ia acontecer os fogos. Então, as barreiras aconteciam nas ruas, e aí, para você andar, caminhar até onde ia acontecer os fogos, você passava por essas barreiras, tinha que abrir a sua bolsa, mostrar tudo, e aí você passava por outra barreira, você abria de novo, mostrava tudo, e eles iam preenchendo a rua com quadrados, eles dividiram com grades, vários quadrados na rua, e eles iam preenchendo aquilo, conforme aquilo ia enchendo, eles iam colocando as pessoas em outro lado, e aí foi assim que eles fizeram, e a festa foi muito bonita, foram os fogos muito legais. Foi a primeira vez, realmente, que eu pude passar o aniversário lá, e para mim foi uma emoção incrível. Eu até pensava, nossa, quando acabar isso aqui vai ser difícil sair, porque isso aqui parece um labirinto cheio de grade, mas não, foi num segundo eles escoaram a rua, tiraram aquelas grades, todo mundo saiu muito rápido, né? E foi incrível, foi assim, inesquecível. Foi um dos melhores aniversários que eu já passei na... Com certeza, né, gente? É uma experiência totalmente diferente, né? Comemorar o aniversário numa viagem, ainda mais quando o aniversário é bem num feriado de um país, né? Ainda mais um feriado tão importante. É extremamente significativo mesmo, né? E é muito bonito de ver, assim, essa importância que eles dão, né? Pelo 4 de julho, esse orgulho que eles têm de se reerguer, de passar por uma situação difícil, até porque isso vem da história do país, né? É um país que foi construído pela força do povo mesmo, né? Os grandes movimentos, as grandes rebeliões foram feitas pelo povo, que também é uma diferença aqui em relação ao Brasil. Obviamente, nós tivemos movimentos populares extremamente importantes que fortaleceram o sentimento de independência também, mas na hora mesmo, lá do checkmate, a nossa independência de fato foi feita por Dom Pedro I, né? Além de ser um nobre, é um português. A nossa proclamação da República foi feita por militares, então geralmente era militares, a aristocracia, era a elite da sociedade brasileira, era quem estava ali no poder, e de uma certa forma o povo, no geral, na hora H, foi espectador, né? Então a gente tem essa grande diferença também. E a questão da herança histórica é muito forte, né? A gente acha que já passou muito tempo, mas não. A maneira como as nações são criadas é uma coisa muito forte, né? Essa ancestralidade. Então, influi realmente no presente, né? Passou o quê, gente? Um pouco mais de 200 anos. O que são 200 anos para a história? É um espirro, né? Então, foi ontem, praticamente. Então, realmente. E aí, como é que você está vendo hoje, assim, os Estados Unidos com essa coisa que eles também estavam num momento complicado, foram um dos piores países, né, em termos de disseminação do vírus, mas hoje, então, eu vi que saiu uma pesquisa que é o primeiro lugar dos países que se recuperaram, né, da pandemia, né? Então, nós até recebemos vacinas de lá agora, né, da Janssen e tal, e aí, como é que você está vendo esse momento lá?
Nossa, eu acho é uma mudança tão gritante que, assim, é muito difícil, né, pensar, assim, porque eles estavam muito ruins, eles estavam lá numa das piores situações, no momento em que a pandemia ainda mal estava chegando para a gente, né, estava começando a chegar, e a gente não tinha essa cabeça de, meu Deus, será que aqui a gente vai chegar nesse nível, né, a gente ainda estava numa certa tranquilidade, talvez, né, possa ser essa palavra. E agora a gente está aqui num momento difícil, obviamente, esse ano surgiu uma esperança, né? Mas a gente está vendo uma mudança extremamente radical lá nos Estados Unidos, talvez tenha a ver com a mudança administrativa também, né? Com certeza, são posturas diferentes, e é muito bonito de ver, assim, acho que por mais que aqui ainda demore um pouco, né, da gente chegar ao nível que eles chegaram, acho que assim aquece um pouco o coração ver que eles estão conseguindo superar de uma forma tão rápida, de uma forma tão alegre, né? Acho que essa libertação de vamos fazer festa em Nova York, vamos parar de usar máscara, tem um significado muito grande atualmente e nos dá a esperança de que conforme a população aqui vai se vacinando, a gente vai chegar nesse momento, né? Acho que está todo mundo aqui, mesmo sabendo que vai demorar um pouquinho, acho que está todo mundo aqui esperando Ano Novo, Carnaval, ano que vem, né? Já está todo mundo querendo festejar, que nem eles vão festejar lá agora. Para a gente poder viver as nossas festividades também da maneira que eles estão vivendo agora o 4 de julho, que é tão importante para eles, né? E, bom, eu acho que a gente deu uma geral muito boa, assim, né, de como começou, como está, e momentos especiais envolvendo o 4 de julho, né? Queria agradecer mais uma vez a presença de você, Larissa, que contribuiu muito aí com a questão histórica, e, enfim, deixar um espaço aí também para você falar sobre o seu trabalho, sobre você, como as pessoas podem te seguir. Eu que agradeço pelo convite de novo, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu adorei participar do primeiro podcast, né, que foi sobre Star Wars, e agora aqui para falar um pouquinho da área que eu estudo, né? Eu adoro Estados Unidos, eu gosto principalmente da cultura americana, né? E é uma honra. Eu sou formada em História pela Universidade Federal Fluminense. O meu Instagram é @larissa.ra.soares, tá? E se quiser conversar um pouquinho comigo sobre história, sobre cinema, que eu também gosto muito de cinema, principalmente a história de Hollywood, então, querendo chamar para dar um geral aí do cinema americano, estamos aí também, tá? E se quiser conversar sobre Star Wars, sobre cosplay, só me dá um toque que eu falo de boa. Com certeza, vamos fazer um sobre cinema também. E queria agradecer muito a presença da Isabel Trindade, aqui do meu lado. Fala um pouco do trabalho que você faz em relação à viagem aos Estados Unidos, etc. Então, meu Instagram é o @paradisneyalém. Nele, eu compartilho informações sobre viagem, principalmente para Orlando, que é o destino que eu domino mais, mas em Estados Unidos em geral, até viagens nacionais que a gente faz em família também, compartilho lá. Eu sou agente de viagens, formada em turismo, então trabalho com passagens, pacotes de reserva de hotel, tudo ali pelo Instagram, e também roteiros personalizados. As pessoas que forem para Orlando, precisarem de um roteiro personalizado, pode contar comigo, que eu faço roteiro perfeito. E todo mundo na expectativa da abertura da sim. Já mandando e-mail para tio Biden, tudo, por favor, saudade do Mickey. Por favor, fronteiras abertas. Agora que todo mundo está vacinado. Parque de Star Wars está aí, gente. Parque de Star Wars está aí. Por favor, Galaxy's Edge. Todo mundo poder visitar a Galaxy's Edge à vontade. Todo mundo merece conhecer a Galaxy's Edge. É boa demais. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês duas e muito feliz para a gente estar fazendo esse episódio especial do 4 de julho, que sempre foi uma meta minha, conseguir chegar nessa data e fazer um episódio especial, né, do podcast. Agradecer a todo mundo que está acompanhando e vamos aí para novos temas. Muito obrigado pela presença de todos e até logo. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Language and Culture.